oficialmente, né, dar as boas-vindas aí aos membros e convidados à 9ª edição do Uniforb Meet em São Paulo, aproveitando também para agradecer a participação e a presença de membros também de fora do estado. E hoje é um dia muito importante, é um marco no projeto Uniforb Meeting. A gente está com a participação hoje de convidados de fora do país, dentre eles o nosso convidado especial, Rodrigo Martinelli, que reside hoje já há alguns anos no estado do Texas, nos Estados Unidos, e vem aí hoje compartilhar conosco experiências e o conhecimento dele em relação ao tema do evento de hoje, que é o tema cibersegurança, e falar um pouquinho também sobre os impactos desse tema no cenário atual e no trabalho remoto, o que a gente vem enfrentando aí em relação a esse período. Mas antes, alguns avisos a gente gostaria de passar para vocês em relação ao evento online. Como todos vocês sabem, quem já participa com a gente a alguns eventos, o Rodrigo Lacalêndola, juntamente comigo, nós somos os membros da comissão organizadora do projeto e também cofundadores do projeto Uniforb Meeting, a gente que conduz aí a plataforma. Então, caso haja alguma desconexão, tanto minha quanto do Rodrigo, a gente vai pedir a gentileza e a atenção de vocês só para aguardar essa retomada. Caso algum convidado ou membro se desconecte da plataforma, pode utilizar o link que foi encaminhado no WhatsApp, tá? É só clicar no link que ele retoma com a sessão novamente. E destacar novamente, como a gente sempre coloca, né, o evento é um evento interativo que permite aí a contribuição de vocês e a interação entre os temas, né, que a gente vai abordar. Então não fiquem preocupados aí em relação à interação do evento, né? Não é uma live, é um evento que realmente tenta promover o network e a interação entre os membros, convidados e também o nosso convidado especial. Em relação ao microfone, como todos já estão com o microfone mutado, deixando muito claro que você fica à vontade para se comunicar a qualquer momento, tanto pelo chat, que depois o Rodrigo pode até mostrar com mais calma como você consegue localizar, mas para a maioria vai ficar do lado direito aí o botãozinho do chat para se comunicar e pedir a palavra, ou fique também à vontade para abrir o seu microfone se você perceber que é o momento de interromper o convidado e fazer uma pergunta pertinente dentro do tema, uma contribuição, ou também dividir alguma história. Tá? Dando sequência, né? Então a gente tem hoje conosco, como nós comentamos, a participação do Rodrigo Martinelli. Vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho do nosso sorteio, né? E depois eu volto para falar um pouquinho do nosso convidado também. Legal, valeu, Gustavo. Vou assumir aqui rapidinho para falar um pouco do sorteio, que o nosso convidado especial, Rodrigo Martinelli, preparou para a gente 2 livros de autoria dele, né? Já está ali na mão dele, ele está apresentando aí na câmera. Mais uma vez agradecer ao Rodrigo por essa doação aí dos livros, que são muito, muito importantes. No momento eles estão escritos em inglês, né? O Rodrigo está trabalhando ainda numa segunda versão a ser escrita em português, mas acredito que a maioria aí já consegue entender e vai conseguir utilizar muito bem do conhecimento explicado aí pelo Rodrigo, né, nesses livros. E, bom, para participar do sorteio, que vai ser ao decorrer aqui da nossa conversa, o Rodrigo vai ter um espaço aqui para contar um pouquinho desse livro, basta seguir a gente nas redes sociais, né, e estar presente aqui no momento que a gente vai fazer ao vivo online aqui para todo mundo que esteja assistindo, tá? Falando de redes sociais, né, gostaria de divulgar aqui para vocês que a gente está presente tanto em LinkedIn, quanto em Instagram, quanto no YouTube, né, nós divulgamos nossos comunicados, divulgamos informações, no nosso canal do YouTube a gente tem as nossas reuniões na íntegra para vocês assistirem, né, então a gente tem aqui, por exemplo, a edição 8, que foi a última, que a gente falou do Vale do Silício, a edição 7, que foi sobre internacionalização de empresas, enfim, o Bruno Rey que falou um pouco para a gente do cenário de tecnologia, então a gente tem vários vídeos aqui para vocês assistirem, nos sigam lá, curtam. Esse QR Code leva vocês diretamente para uma plataforma que vocês já clicam e acessam as nossas redes sociais, tá? Então quem tiver aí fácil, só clicar nesse QR Code. Só destacando também, né, Rodrigo, eu acabei de encaminhar no chat, em que todos têm acesso, o link também para acessar as mídias sociais, para quem não tem acesso ao QR Code ou está utilizando de repente para acessar esse evento pelo celular. Tá também o link aí disponível para que você faça, para que você nos siga aí nas mídias sociais. Show de bola, perfeito. E, bom, avançando agora, eu queria pedir uma gentileza para todo mundo que está participando, a gente tem 21 pessoas aqui participando, queria pedir para todo mundo, se possível, abrir a webcam, né, mostrar aí a informação. Eu sei que home office, a maioria está aí, às vezes até de pijama, mas quem puder abrir a câmera, vamos fazer uma selfie bem legal aí pra gente divulgar aí nas redes sociais, tá? Então peço a gentileza de quem tiver disponibilidade de abrir pra gente fazer uma foto bem legal.
Bacana, pessoal. É importante, né, nesse momento também que a gente está com distanciamento social, não deixar a tecnologia atrapalhar. Eu sei que nem todo mundo pode, tem a disponibilidade de ativar a câmera, às vezes por alguma disponibilidade técnica ou de conexão, mas quem puder, nesse momento é importante para a gente fazer a nossa selfie aí do projeto e também destacar para depois compartilhar também nas nossas redes. Tá? Vamos só pedir um minutinho aí para a gente poder destacar aqui a tela com as câmeras. Rodrigo, se você estiver conseguindo fazer daí, senão eu faço daqui a nossa selfie. Tô tentando fazer por aqui, mas são telas diferentes. Se você puder fazer aí também, vai ficar legal. Claro. A gente pega. Você também, pessoal, para quem estiver acompanhando, quiser printar a tela, colocar a sua imagem aí também, depois marcar o nosso projeto quando fizer o compartilhamento, tá? No Instagram ou no LinkedIn. A gente tem utilizado bastante para promover o projeto e a gente vai explicar um pouco mais também em relação à importância da colaboração para que o projeto faça sentido. Show de bola. Legal, pessoal. Obrigado aí. Avançando aqui, o Gustavo vai explicar então um pouquinho, para quem ainda não conhece, primeira vez que está acessando aqui o grupo, o que é e o que esperar do N4B Meeting. Vai lá, Gustavo. Perfeito, pessoal. Bom, então, para quem está começando conosco hoje, né, participando do primeiro evento, é bom a gente só reforçar a proposta de valor do N4B Meeting, né, um projeto que foi criado no começo desse ano, idealizado aí por mim e pelo Rodrigo, com o objetivo de realmente promover o networking entre líderes, empresários, investidores de vários segmentos de mercado. Nosso projeto hoje, embora muito recente, já tem um engajamento muito bacana e a participação de vocês é essencial nesse engajamento também. Né? O projeto, como eu comentei, ele nasceu com o objetivo de ser um projeto presencial, né, a ser realizado quinzenalmente em São Paulo. O projeto foi pivotado no começo, né, da pandemia, a gente teve esse desafio de pivotar o projeto para o modelo online. Foi um desafio muito bacana que nós aqui aceitamos e percebemos também o valor, né, de realmente permitir que pessoas não tão próximas pudessem participar. São Paulo, quem está aqui sabe, a correria e a questão também do trânsito, que isso impede, às vezes, a gente de ter disponibilidade de tempo para participar. Isso foi um dos pontos, um dos balanços positivos da pandemia para o nosso lado, poder ter a participação de pessoas que eventualmente não poderiam contribuir ou participar se fosse somente presencial. Então, agradecer novamente aí a presença de vocês, de todos que estão participando. Aqui é um momento em que a gente agrega, né, pessoas com backgrounds totalmente diferentes, com histórias de vida diferentes, mas que compartilham do mesmo propósito, que é justamente esse intuito de compartilhar ideias, projetos, cases, né, e dividir aí o conhecimento. O nosso projeto, que nasceu com o intuito de networking, já tem se tornado um projeto também de gestão do conhecimento. A gente tem trazido aqui pessoas relevantes de várias áreas de mercado para compartilhar conhecimento com vocês. Então, o Rodrigo vai passar aí para explicar um pouquinho do perfil de membros do grupo e para que vocês entendam também um pouco do perfil das pessoas que já estão conosco. Legal. Bom, como o Gustavo comentou, a nossa ideia no projeto é unir, né, os aprendizados e os desafios de vários mundos diferentes, vamos dizer assim, né? Então, de empreendedores, né, de profissionais que têm a própria empresa, que têm desafios particulares de ser empresário no Brasil, que a gente sabe bem como que é, e de profissionais líderes em grandes corporações, né, para a gente também saber fundamentos de gestão, de equipes de liderança, desafios de multinacionais, de empresas de grande porte, enfim. Então, a ideia do projeto é unir esses dois ambientes, unir esses dois mundos. Como exemplo aqui a gente tem pessoas na parte de consultoria, tecnologia, área corporativa, a gente tem representantes aí da área de compras do Bradesco, da Atlas Schindler, enfim. Vários mundos, vários segmentos, e isso que faz o projeto ser muito interessante, essa troca de experiências entre diversos setores e segmentos, tá? Bom, avançando agora aqui, a gente gostaria de apresentar o nosso convidado especial, que é o Rodrigo Martinelli. O Gustavo vai falar um pouquinho dele e aí a gente passa a palavra para ele na sequência. Exato. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Bruno Rei e ao Marco Morelli, que nos indicaram, né, fizeram a ponte aí de indicação entre o N4B Meeting e o Rodrigo Martinelli.
agradecer ao Rodrigo por ter aceitado de pronto o convite, né? Quando o Bruno fez a intermediação junto com o Morelli, o Rodrigo já falou: Gustavo, um projeto muito bacana, quero muito contribuir, e a gente percebeu que está realmente no DNA dele essa questão de compartilhar conhecimento, de educar, né, de uma forma muito didática, temas técnicos, temas que às vezes não são tão fáceis de serem compreendidos, mas ele consegue, com uma didática muito bacana, trazer compartilhar o conhecimento nesse formato, né? O Rodrigo é um executivo global, aí com mais de 20 anos de experiência no mercado, já foi vice-presidente da HP, né, no cenário global também, então é uma pessoa com muita experiência, e eu vou abrir, né, passar a palavra então para o Rodrigo, agradecendo novamente aí pela oportunidade de estar conosco e pedir para que você faça um pequeno storytelling aí da sua carreira também, para a gente entrar no nosso tema principal da noite. Claro, Gustavo, obrigado. E, pessoal, muito legal aqui o N4B Meeting. Acho que disseminação de conhecimento é uma coisa muito importante, e nesses tempos de pandemia, na verdade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer para frente. Então, boa noite aí para o pessoal do Brasil. Aqui no Texas ainda é 5h18, o sol tá mandando brasa. Aqui, se vocês não sabem, é a hora do calor. O Texas Heat é esse horário aqui, que é um dos horários mais quentes do dia, é esse horário. No verão, a gente chega a 40, 45 graus nessa hora do dia, tá? Então, assim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Tem algumas pessoas até que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, que estão atendendo aqui o evento. Fiz 18 anos de HP, trabalho desde 1999, na HP, na verdade Compaq, EDS, HP, tive uma oportunidade de entrar como estagiário e sair como um executivo global, tive a oportunidade de viajar para o mundo todo, mas eu acho que a coisa mais importante, né, quando o pessoal falou, faz aí, conta um pouquinho da sua história, eu acho que acho que uma coisa que eu gostaria de resumir é o risco, né? Então, algum tempo atrás eu tive uma oportunidade, ainda na HP, de fazer uma palestra aqui na Universidade de Texas, e aí me perguntaram, mas qual é o segredo do sucesso? Eu falei, o segredo do sucesso é você tomar risco. Então é você se arriscar. Obviamente, eu não estou dizendo para todo mundo tomar o risco de ser atropelado e passar na frente de um caminhão, mas sim se arriscar e querer buscar algo, ter um planejamento, buscar algo e pesar, né, o que é o risco. Nós vamos falar bastante de risco hoje, porque quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala de risco. E a outra coisa, né, a gente poderia falar aqui horas sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, mas a outra coisa é uma regra muito simples, que aqui nos Estados Unidos a gente fala que takes a village, que é o seguinte: ninguém consegue nada sozinho. Então, seja onde você quiser chegar, seja do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de família, lembre-se que para você chegar lá, alguém tem que te dar a oportunidade. Para você casar, a outra pessoa tem que te dar a oportunidade de ter um primeiro encontro. Sempre existe a necessidade de haver o outro, das outras pessoas contribuírem com o seu crescimento, contribuírem com a sua maturidade, te ensinarem e deixarem ser ensinadas por você. Se você não tiver os outros, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, para meu resumo da minha história é o seguinte: tome risco, e lembre-se que você depende dos outros para chegar aonde você quiser, seja ensiná-los, ou seja ser ensinado, ou seja ter a oportunidade. Então, acho que é uma coisa importante, que acho que resume bem esse momento que a gente está vivendo. Ou seja, quando a gente decide sair de casa para ir no mercado, a gente está tomando um risco, principalmente aí em zonas onde o coronavírus está presente ainda, o que aqui acontece ainda, mas a gente está num outro nível de confinamento. Eu diria para vocês que agora no Texas não existe mais confinamento, né? A gente já está com os negócios amplamente normalizados. Então existe um risco de você sair. Aliás, eu queria fazer uma brincadeira já falando um pouquinho de cibersegurança. Aonde vai ficar essa foto que vocês tiraram da gente, Gustavo? Porque aí é o primeiro princípio da cibersegurança, que eu vou falar bastante hoje, que é aonde estão os meus dados, né? Ou seja, eles tiraram uma foto, nossa, tudo bem, a gente consentiu ali, mas aonde vai ficar? Porque se eles postarem no Facebook, nós vamos ser avisados que alguém postou uma foto com o nosso rostinho.
Mas se eles postarem em outros lugares, nós não vamos ser avisados, porque não tem esse filtro de conteúdo. Então, uma das coisas que a gente vai brincar, obviamente eu estou brincando, Gustavo, eu sei que vocês são idôneos e vão fazer bom uso da nossa foto, mas é um princípio até para fazer uma ponte, começar a falar um pouquinho de cibersegurança. Gustavo, tá bom assim? Quer que eu fale mais um pouquinho sobre a minha carreira, ou a gente já pode cair dentro e começar a falar de cibersegurança? Não, perfeito, Rodrigo. Acho que já foi um bom overview aí sobre seu perfil, também sua trajetória. Acho que é importante agora a gente já começar também com esse gancho que você trouxe em relação ao tema, né? E nós temos aqui o nosso primeiro slide para entrar justamente nessa contextualização, né? A gente sabe que tem pessoas aqui no grupo que conhecem, já são da área, já entendem um pouquinho sobre cibersegurança ou de alguma forma já tiveram contato direto ou indireto com o tema, mas é importante para que você faça essa contextualização inicial, para que a gente comece a entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema tão relevante aí de mercado. Claro, legal. Então, assim, eu comecei com essa brincadeira da foto, né, a brincadeira dos dados. A gente vai falar um pouquinho sobre coisas bem tangíveis, tá? Então, quando a gente for para o próximo ponto, nós vamos falar um pouquinho de FaceApp, de TikTok, de LGPD, vamos falar um pouquinho de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo que a gente precisa ficar atento. Mas antes, eu queria voltar um pouco, porque assim, toda vez que a gente fala a palavra cibersegurança, aliás, eu não sabia, né, que criaram essa palavra conjunta, né, uma palavra só em português. Toda vez que eu escrevo, eu separo, né? E essa palavra cibersegurança, normalmente na nossa cabeça, ela gera um reflexo que é o seguinte: é complexo e é caro, né? E aí vamos esquecer o caro por esse momento e vamos falar só do complexo. É tudo muito complexo. Então, o que é realmente cibersegurança? É tudo que está relacionado aos nossos dados, é o nosso telefone, é a nossa fechadura. O que é realmente cibersegurança? E aí, tem um conceito que eu quero deixar bem claro para vocês, que a gente acaba vendo. Então, assim, quais são as diferenças entre ataques, invasões e vazamento de dados? E aí, então, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Porque, de novo, o meu desafio hoje, pessoal, é que vocês aprendam alguma coisa comigo, que vocês saiam com alguma coisa prática para a vida de vocês. Então, quando eu pego o meu telefone e eu estou num bar e alguém momentaneamente tira esse telefone de mim e tenta acessar, seja pelo meu Face ID, seja pelo meu PIN ou pela minha impressão digital, que a maioria dos telefones tem, e ele não consegue entrar, o que é aquilo? Aquilo é um ataque. Aquilo é um ataque. Ele tentou acessar algo e ele não conseguiu. Ele fez um ataque, tá? Não vou aqui entrar numa coisa muito complexa, que é falar das portas, de Wi-Fi, mas assim, é um tipo de ataque, né? O cara pegou meu telefone, ele tentou acessar. Por acaso, o meu PIN é meu ano de nascimento, que é uma coisa que está extremamente disponível em diversos lugares, como, por exemplo, o meu Facebook. E aí, o cara procurou, achou minha data de nascimento, colocou e ele entrou dentro do meu telefone, ele abriu o meu telefone. O que é aquilo? É uma invasão. Então a gente sai do ataque e vai para uma invasão. Depois dessa invasão, existe o outro estágio, que é o vazamento de dados, ou seja, ele tentou um ataque, ele invadiu e agora ele foi lá e copiou uma informação. Ele foi no meu Notes, achou uma nota com as minhas senhas do banco. Quem é que nunca tem? Quem que não tem, levanta a mão. Quem não tem uma senha no bloco de notas, por favor, fala para mim. Ele copiou isso daí e mandou por e-mail para uma conta dele. Houve um vazamento de dados. Ele copiou uma informação pessoal minha para um outro lugar, para um drive virtual, enviou por e-mail, fez qualquer coisa. E houve um vazamento de dados. Então, quando a gente vai falar de cibersegurança, a maioria dos especialistas vão lá e falam: nossa, tem 1 bilhão de ataques por dia. Estou chutando um número aqui absurdo. Legal. Quantos ataques viraram invasão? Quantas invasões viraram vazamentos de dados? Né? Então, tem
um relatório que chama Verizon Data Breach Investigation Report, é um relatório muito importante, que já está na 13ª edição, onde eles analisaram 115 mil invasões, e dessas 115 mil invasões, quase 4 mil tiveram vazamento de dados. Então, assim, eu só estou dando esses números para vocês entenderem que ataques são milhões, bilhões por ano, por dia, por hora. Agora, nesse momento, talvez um de nós, alguém esteja tentando acessar alguma informação nossa nesse momento que a gente está falando. Isso é um ataque. A invasão é realmente quando eu consigo ter o acesso. E o vazamento de dados é quando eu jogo esses dados para algum lugar. Isso é importante porque quando a gente fala de cibersegurança, isso já começa a desmistificar. Poxa, como é que... Rodrigo, eu preciso bloquear o meu Wi-Fi de uma invasão de porta. Como é que eu faço isso? Cara, você não precisa se preocupar com isso. O seu provedor de internet tem a obrigação de te dar um roteador já pré-configurado com o básico. Ah, mas isso significa que o roteador não vai o hacker não vai conseguir invadir meu roteador? Não, não vai. Não significa isso. Significa que o básico já está implementado ali. Mas você, como usuário leigo, você não precisa se preocupar com isso, né? Você não tem como se preocupar com isso, porque, na verdade, gente, não há como garantir 100% de imunidade contra a cibersegurança. Você pode colocar uma série de fatores. Vou dizer um exemplo. Vocês já devem conhecer o segundo fator de autenticação, o token. Gente, quanto tempo existe o token? Existe o token há muitos anos. A maioria dos bancos usa os tokens. O Google Authenticator para gerar um código. Muitas plataformas geram esse código. O pior deles, para mim, sinceramente, minha opinião pessoal, é o SMS. Então, aquele que você recebe por SMS. Por quê? Se você é alvo, se, por exemplo, o Morelli, se alguém quer se apoderar de algum dado do Morelli e virar alvo, eles vão trabalhar até fazer um SIM swap, que é clonar o telefone dele para receber aquele SMS. Então, assim, gente, existe uma solução mágica? Não existe. Mas existem problemas que a gente tem que entender como eles funcionam. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre ataque, invasão e vazamento de dados. Quero abrir aqui, para todo mundo aí já conectado, eu quero abrir aí se tem alguma pergunta ou alguma colocação nessa parte, para que a gente possa dar continuidade. Tranquilo aqui? Ficou bem tangível esse conceito para vocês? Bem claro. Eles têm que abrir o mute, Gustavo, para falar. Se alguém quiser falar, vamos fazer, um networking mesmo, mas, por favor, fiquem Deixa eu à até vontade aproveitar. para falar. Perfeito. Deixa eu aproveitar também, você comentou aí desse relatório, né, acho que é Verizon, é isso? Depois, se você puder, não sei se é possível, né, se você puder compartilhar esse relatório conosco também pelo grupo exclusivo nosso do WhatsApp, isso vai ser bacana também para a gente ter acesso. Claro, eu vou compartilhar. Ele é bem extenso, tá? Ele tem 114 páginas. Todo ano ele sai. Eu normalmente leio ele inteiro, né? Por conta de que a gente faz o trabalho com isso. E aí vocês vão analisar, vocês vão ver que, por exemplo, a maioria dos continentes, então ele tem por indústria, tem por região. E aí quando entra na América Latina, é muito obscuro. A gente tem 1,5 página de América Latina. E por que isso acontece, gente? Por falta de regulamentação, ou seja, acontecem invasões, acontecem a todo instante coisas, só que as empresas, prestem atenção, as empresas na América Latina, elas não têm a obrigação, por lei, de ir a campo e falar, olha, houve um vazamento. Então, assim, a gente ouve recentemente a Natura aí no Brasil, a Avon, depois da Natura, teve também, a Honda, recentemente teve um problema global. Então, assim, mas por quê? Porque como são empresas internacionais na Bolsa, elas têm a obrigação de vir a público e falar por lei, devido à presença delas em outros lugares. Mas, prestem atenção, se você comprou algo no site de uma empresa privada e o hacker invadiu e roubou o seu cartão de crédito, eles não têm obrigação por lei de te informar.
Eles podem ou não fazer isso. Isso é uma coisa importante para vocês, tá? E se você descobrir que teve uma fraude, tal, você pode processá-los. Mas isso vai mudar. E vai mudar como, Rodrigo? Com a LGPD, tá? Então, antes da gente entrar e falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo afora, eu quero dar alguns conselhos básicos e coisas básicas relacionadas ao que a gente está falando. A primeira coisa é o seguinte: a gente acredita demais que as pessoas vão fazer bom uso da nossa informação. A gente acredita não podendo acreditar. Então, vou dar um exemplo básico. Você vai... Eu estive no Brasil e nós fomos, eu acho que foi no Shopping Morumbi, e eu queria acessar o Wi-Fi do Shopping Morumbi, eu precisei criar um usuário e senha. Como que eu posso garantir que aquele meu usuário e senha ele está de forma segura na base de dados do Shopping Morumbi? Aonde está essa base de dados? Porque o que acontece é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho de credenciais mais para frente, mas nós não temos a capacidade de criar credenciais únicas e lembrar delas. A gente sempre vai criar algo lógico. E aí eu vou colocar uma senha que é fácil para mim, porque eu estava querendo acessar rápido, queria falar com a minha esposa, tal, não estava funcionando meu telefone, e aí eu pus uma senha. Quem não me garante que aquela senha que eu pus, que agora eu não lembro mais, não é a senha que eu uso para o banco, não é a senha que eu uso para o site do e-commerce. E aí eu acredito que aqueles caras lá do Shopping Morumbi, gente, não estou falando que são ruins ou não, pelo amor de Deus, se tiver alguém aqui do Shopping Morumbi, por favor, mas como que está a manutenção dessa credencial, desse banco de dados? Aonde está isso? Eu não sei. Então, a primeira coisa, a gente acredita nas coisas sem poder, sem dever acreditar. Poder a gente pode, a gente não deve, né? A gente não deveria acreditar 100% nas coisas. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Vocês vão lembrar que há muito tempo atrás começou a ser exigido que a gente desse o de acordo no Enterprise User License Agreement ou no Privacy Terms que a gente tem agora aqui na maioria dos softwares. Quem é que já leu aquilo? Por favor, levanta a mão. Quem é que parou e leu o que está no Privacy Terms do Facebook, do Google, do TikTok? O primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, né, Rodrigo? O primeiro parágrafo. Depois dali para baixo você corre solto. E aí eu já vou começar a fazer essa transição, né? Porque a gente está vendo de novo esse boom de coisas mundo afora. Então vamos falar do boom do Face App, né? Tá todo mundo agora fazendo lá o Rodrigo homem e o Rodrigo mulher. Eu não fiz. E eu não fiz, primeiro porque eu não gosto muito dessas ondas. Acho que eu tô bem de homem. Mas é o seguinte, o que acontece quando eu faço aquele movimento? Eles se apoderam daquela foto, e aí eu puxo aquele gancho que eu brinquei com vocês. Eles se apoderaram daquele dado meu. É deles agora. Aquela foto que era minha é deles agora. E aí eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles postarem, se eles fizerem qualquer coisa, deepfake, eu não sei se você sabe o que é deepfake, que é transformar, aquilo é através de uma foto, certo? E pegarem aquilo lá e levarem para um outro lugar e postarem. Se eles não postarem no Google, no Facebook, que tem filtro de conteúdo, facilmente eu jamais vou saber que a minha foto está do outro lado do mundo. E aí você pode falar, Rodrigo, você quer deixar a gente em pânico? Não. Eu quero que vocês prestem atenção aonde os dados de vocês estão indo, o que vocês estão dando de permissão. Tem um amigo que outro dia falou, pô, Rodrigo, o TikTok, não sei o quê. Eu falei assim, você desinstala isso agora do seu telefone. Ele falou, Rodrigo, você tá louco? Eu falei, não, cara, deixa eu te explicar. Você já olhou quais são as permissões do TikTok? Aí ele, não, mas o que é isso? Aonde eu vejo? E aí explico. No iPhone é mais difícil de achar isso, mas no Android é mais fácil. Então eu peguei aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês das permissões do TikTok. Por exemplo, ele tem acesso ao microfone, é óbvio que ele tem acesso ao microfone, porque você não está cantando junto lá com o negócio, certo? Eu sei o que é TikTok, gente, eu não tenho, mas eu sei o que é. Você está lá cantando, não tá? E aí você precisa do microfone, legal? Só que ele tem acesso do microfone o tempo todo. O que previne
o TikTok de gravar você em qualquer momento, em gravar você numa conversa, em gravar você numa chamada. Você não sabe, tá? A outra coisa, ele tem acesso a todas as suas redes. Ou seja, quando ele tem acesso a todas as suas redes, ele consegue, por exemplo, pegar a senha da sua rede Wi-Fi, que deve ser muito fácil, né, gente? A gente sempre vai colocar a senha de rede Wi-Fi fácil. 543212345, o nome da família, né? Vai ser sempre coisas desse tipo. Ou então aqui, uma outra coisa, ele consegue fazer download da internet sem pedir autorização para você. Então, assim, de novo, o TikTok é um aplicativo legal, muito legal. De novo, gente, não estou falando para vocês que vocês não devem fazer TikTok, não devem instalar. Eu só estou dizendo para vocês, tomem cuidado. Tomem cuidado com o que vocês mais dão de permissões para que acessem a sua vida, né? E de novo, quando a gente fala de qual que é a diferença... Rodrigo, mas legal, o Facebook pode tudo isso mesmo, o Google também pode tudo isso mesmo. Existe uma diferença fundamental, que é a regulamentação. Essas plataformas têm filtro de conteúdo e eles são regulamentados. Então, eles vão, se tiver qualquer problema, eles vão. Agora, vamos lá. Alguém vai atrás do TikTok na China? Como? Por que as pessoas usam Telegram? Né? Por que as pessoas usam Telegram? Porque o Telegram é russo. Ok? O FBI não vai conseguir buscar lá e baixar o Telegram da pessoa. Por que vocês acham que houve aquele vazamento do Moro, aquelas coisas todas? Porque a gente não tem controle daquilo. Não tem controle. É uma plataforma que foge da jurisdição, não existe controle. Então, assim, cuidado, pessoal, com o que vocês acessam e por que vocês acessam. E aí, fazendo uma ponte rápida com a LGPD, a LGPD foi inspirada na GDPR, lá da Inglaterra. E por que a GDPR aconteceu? Aconteceu por privacidade. Rodrigo, existe uma GDPR nos Estados Unidos? Não, não existe. Por quê? Porque, primeiro, que é ano de eleição. Segundo, que eu acredito que ela vai vir ano que vem, com o Trump provavelmente ganhando, ele vai mexer nisso. Qual que é o problema de mexer nisso? Quando mexer nisso, vai mexer na fundação da Apple, do Google, do Facebook, que são empresas americanas. Porque o que eles fazem, gente, eles manipulam dados nossos, que nós mesmos demos para eles. Então, essa diferença entre o que é regulamentado e o que não é regulamentado, nós vamos sentir no Brasil com a LGPD e provavelmente nos próximos anos com a Data Privacy Law aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, eu espero que isso esteja sendo instrutivo para vocês. Eu quis trazer um pouco dessa febre do FaceApp, dessa febre do TikTok. Vocês podem acessar, usar, fazer o que vocês quiserem, mas prestem atenção, principalmente nessas essas permissões que acontecem, que existem lá dentro do seu telefone. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu não quero ficar falando só eu, não. Como o Gustavo falou, isso aqui não é uma live, isso aqui é um bate-papo. Ninguém quer te falar nada? Não? Vamos lá, Rodrigo. Deixa eu, enquanto o pessoal se prepara aí, gente, fiquem à vontade para contribuir, como eu falei, para interagir. Eu acho que, Rodrigo, um dos pontos que você tocou, né, a gente vem falando nos últimos eventos, que os dados são o novo ouro, o novo petróleo aí do século XXI, né? Então, acho que esse tema é muito relevante porque tem muita conexão com o que a gente vem falando nos outros eventos também. E acho que o ponto que você coloca, esse é um paradoxo que eu acho que fica para todo mundo, né? A conveniência que a internet trouxe, que as plataformas, que as aplicações trouxeram, versus aquilo que eles cobram da gente pela conveniência. Né? Então, acho que esse ponto que você coloca é aquilo. Às vezes não tem um certo ou errado, pode ou não pode. Eu acho que é para gerar discussão, para gerar pelo menos o debate, né? Para que a gente comece a pensar ou prestar mais atenção naquilo que a gente aceita. Né? O que você acabou de falar, Gustavo, é o que eu tinha falado agora há pouco sobre carreira, que é risco. Né? Ou seja, é a gestão do risco. Você quer usufruir daquele serviço e você está querendo correr o risco de ter algum problema? Ok, corra o risco, mas tome esse risco de maneira informada. Né? Ou seja, eu sei que funciona assim. Se vocês não sabiam do TikTok, agora estão sabendo. E agora vocês falam assim, não, legal,
sei que tem um risco aqui que está no meu telefone, eu preciso saber o que é isso, né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem a Alexa da Amazon, acho que funciona aí no Brasil também. Ela grava 100% do dia, ela grava tudo. Ela fica ouvindo 100%. E aí lá dentro você consegue ir lá e desabilitar o envio desses logs para a Amazon. Então é a primeira coisa que, como cibersegurança, eu vou lá e faço. Eu quero utilizar quem não quer um Jarvis do Tony Stark, né, que faz tudo para você? Todo mundo quer, né? Mas aquilo tem um custo. E qual que é o custo? Passar informação. E aí eles falam, não, porque a gente quer melhorar tal e precisa ter o teste da sua voz. Legal, mas ela está acessando 100% de tudo que está acontecendo durante o meu dia, né? Então, assim, só um exemplo bem legal. Exatamente. Eu não sei se eu vi que o Messa, que está acompanhando conosco aí, ativou o microfone. Messa, não sei se você queria comentar ou falar alguma coisa, fica à vontade. E também o Daniel, o Daniel que está acompanhando a gente aqui, também colocou no grupo, né, que na verdade nada é de graça, né? Então, tudo que a gente está fornecendo aí, de alguma forma, tudo que a gente está usufruindo de graça, do outro lado tem alguém também fazendo uso disso comercialmente de alguma forma, né? A gente acaba pagando com ouro. Você tem alguma pergunta? Na verdade, essa dica do TikTok, o Rodrigo falou, minha filha usa muito esse aplicativo, né? Faz várias lives, eu não tinha consciência do risco. E assim, o Rodrigo colocou muito bem, e agora eu vou lá no quarto dela dar uma verificada se ela tá usando, viu? Usava, eu falei que usava, né? Usava. A gente tá vendo? Agora a filha do mestre nunca mais vai querer saber de Rodrigo Martinelli. Quem é esse cara? Rodrigo? Eu queria fazer uma pergunta, é Fernando Simões que está falando. Oi, Fernando, vamos lá. Você falou muito aí dos riscos desses tipos de aplicativos, e a gente tem um exemplo, assim, relativamente próximo, e foi um escândalo da Cambridge Analytica, né? Exato. A eleição aí do Trump, não só a eleição do Trump, né? A eleição no Haiti, na Colômbia, não sei onde, ela ajudou várias eleições aí, né? Mas, assim, o escândalo dela, o Facebook chegou aí à corte responder sobre os dados que ele vendeu para a Cambridge Analytica. Você acha que a gente ainda vai ter novos escândalos tipo Cambridge Analytica aí pela frente? Eu acredito que sim, Fernando. Eu acredito que sim, porque o que aconteceu ali, só para explicar de maneira bem simples, foi que a Cambridge Analytica, ela era considerada third party do Facebook, então ela, como um third party, ela teve acesso aos dados do Facebook e ela manipulou esses dados, né? Aí agora vem a pergunta, quantas plataformas tem esse emaranhado de conexões, de APIs que puxa de um lado para o outro, Fernando? E aí a gente não sabe dizer. Então, quando você olha o Google... Aliás, deixa eu falar uma outra coisa, que vocês vão entender. Uma das coisas que vocês não podem fazer, pessoal, e se vocês estão fazendo, já fizeram, não autentiquem sistemas com o Facebook. Vocês estão liberando conexões das suas informações do Facebook para essas plataformas. Não façam isso. E aí que está o problema. Esse é o problema da Cambridge Analytics. Quando você se loga com o Google num serviço, quando você se loga com as suas credenciais do Facebook num serviço, você está criando o que eu chamo de emaranhado de supply chain, de informação, de dados. Você está conectando todas essas redes de informação. E aí, voltando à pergunta do Fernando, para onde estão indo esses dados? A gente não consegue mapear. Então, eu acredito sim, Fernando, que Twitter, Facebook, Google, todas essas plataformas de rede social, principalmente as que são menos reguladas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente não sabe como eles estão usando os nossos dados. Então, acredito sim que pode ser que apareçam outros vazamentos desse tipo, ou má utilização de informação. Parece que tem um rapaz que levantou a mão, que acho que quer fazer uma pergunta aí. O Vinícius Feno. Vinícius, fica à vontade. Acho que você levantou a mão aí. Você, Vinícius? Opa, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Eu me formei em engenharia de software, né? Mas nunca trabalhei na área, né? Quando eu me formei, só tinha o Nokia com cobrinha lá, né? Então não tinha ainda muita coisa.
Mas vendo hoje o cenário de que você vê a plataforma, né, do iPhone, né, que tem um sistema operacional próprio deles, e você vê o Android que tem código aberto, né? E muitas empresas modificam, né, a interface do Android. Você vê a Xiaomi, Huawei, Motorola, Samsung. Isso pode ter alguma coisa relacionada à segurança, né? Principalmente do mercado chinês de celulares que vem criando cada vez novos Androids, assim, né, mais diferentes do normal. O que isso pode impactar na segurança? Sim. Uma ótima pergunta, obrigado. O Android, essa modificação do Android chama Launcher. Então, assim, cada fabricante cria um Launcher diferente dentro do Android, e esse Launcher, ele toma o telefone inteiro, tá? Então, assim, a Samsung tem um Launcher, e você pode ir na loja e baixar um novo Launcher, por exemplo, que é um Launcher muito popular, de uma empresa, acho que é Cheetah Mobile, eu acho que é esse o nome. De novo, é uma empresa chinesa. Você vai baixar, ele vai tomar controle total do seu telefone, tá? Agora, ele vai poder, ele tem a capacidade de fazer o que o TikTok faz? Tem, né? Então, assim, qual que é a minha recomendação? Aí você vai falar, pô, Rodrigo é careta, quer deixar a gente lá do mesmo jeito do Samsung. Gente, é uma questão de tomar risco. Se você quer ter o seu telefone bonitão lá com um monte de coisa e baixar um launcher legal, vai com tudo. Só que tem que entender que ele toma controle do seu telefone. Ele pode, a partir daquele momento, fazer qualquer função. E o da Samsung já vai ter um pouco mais de controle, porque, de novo, é uma empresa maior, que é regulada, está presente no mundo inteiro. Então, assim, ótima pergunta, lembrando que é risco, né? Tudo que a gente fizer tem um risco associado. Mais alguma pergunta antes da gente ir para o próximo tópico? Deixa eu puxar, então, a última pergunta aí desse tópico, já que o Vinícius tocou esse assunto de sistemas operacionais, né, enfim, de mobile. Você enxerga hoje alguma diferença muito consistente entre níveis de segurança entre plataformas Mac e plataformas da Apple e plataformas Android? Sem dúvida, sem dúvida. O nível de como é que eu posso falar? De detalhe aonde a Apple vai para olhar o código dos aplicativos que é disponibilizado dentro da loja deles e o nível do Android é muito diferente. Eu não tenho sombra de dúvida que hoje o iOS é muito mais seguro do que o Android. O Android é mais descolado, né? O Android tem mais aplicativos, dá para fazer coisas diferentes. E é óbvio, né? O hardware que hoje a gente tem no S20, cara, ele não perde nada. Eu diria para você que até do ponto de vista de performance é muito melhor do que um iPhone 11 Pro, entendeu? Um S20, um S10, pô, é muito legal. Então, assim, eu particularmente, por tudo que eu vejo da Apple fazer, eu acredito que a Apple é muito mais seguro do que a Android. Em relação ao Vinícius, né? Ele falou sobre open source, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que open source é maravilhoso quando a gente cria uma comunidade, cria uma plataforma e desenvolve coisas. Mas quando a gente fala de cibersegurança, particularmente eu não gosto de open source. Porque quando eu faço open source e eu coloco, o cara sabe como que eu faço aquela operação dentro do software, e aí eu posso clonar aquela operação. Então, existe um perigo aí quando eu libero muito o código da aplicação. Não querendo ser muito específico aqui, até para deixar sempre tangível. Mas open source, código aberto, tem esse risco de ser clonado, né? De ser clonado aquela base, e aí eu sei como é feita a criptografia, eu sei como é feito o controle dos dados, e ali eu tenho todo o caminho para poder, de repente, hackear. Legal? Então vamos falar um pouquinho. Valeu, Rodrigo. Vou passar aqui pra gente no próximo slide, pra gente começar talvez um tema atual, né, que a gente vem falando, que é a pandemia que a gente vem vivendo do coronavírus, que tem impactado todo mundo, né, muita gente aí migrando para home office, né, então conta um pouquinho pra gente aí sua visão sobre esses impactos aí durante, né, tá sendo a pandemia e no novo normal que a gente tá chamando, que vai ser o pós-pandemia. Sim, a gente acabou fazendo, obrigado, Rodrigo,
A gente acabou fazendo uma live curtinha lá no Instagram do Uniform Meeting e eu falei sobre isso, né? Eu falei que dentro do coronavírus a gente teve 500% mais de phishing, de e-mails de phishing. Se alguém não sabe o que é isso, é aquele e-mail que pede para você clicar e colocar sua senha, ou clicar e baixar um aplicativo dizendo que, olha, tem um problema na sua conta do Itaú e você agora tem que colocar sua senha, você vai lá, coloca. O site parece ser muito igual, mas aí que tá, gente. Prestar atenção nessas coisas é muito importante. O e-mail do phishing, na grande maioria das vezes, ele vem meio mal desenhado. Presta atenção, dá uma olhadinha, dá uma outra olhada e você vai ver que ele não está muito bem desenhado. Por quê? Eles colocam no moedor de carne e mandam milhões de e-mails daquele. Então, assim, eles não têm aquele capricho de fazer o e-mail ficar bonitinho. Preste atenção nisso. A segunda coisa é olhar o remetente. Passa o mouse em cima do e-mail e você vai ver que o e-mail não tem nada a ver com o Itaú, não tem nada a ver com uma pessoa real. Deleta aquele e-mail. Outra coisa, e-mail de phishing também é considerado aquele e-mail que fala assim, olha, eu tenho uma proposta comercial para você, responde se você tem interesse. Eles nada mais querem que você responda. Não tem interesse. Eles querem validar que aquele e-mail é um e-mail ativo. Por quê? Eu acho que essa foi uma burrada que a gente fez. Nós usamos nossos e-mails como usuários de sistemas. Uma vez que ele sabe que você está usando aquele e-mail, ele vai tentar usar aquele e-mail para abrir sistemas. Então não responda. E-mail suspeito, deleta. Não responda, não clique, não faça nada. Não... Ah, mas poxa, estão falando que eu tenho um boleto PDF. Pelo amor de Deus, não abram essas coisas. Não abram. O cara coloca o link dentro do PDF que não passa no filtro do e-mail para você depois abrir o PDF e clicar naquele link. Então eu vou pedir, Rodrigo, que você rode aí aquele nossos slides. Então deixa eu explicar para vocês o que aconteceu de uma maneira bem simples com a cibersegurança. Antes da pandemia, pode rodar, Rodrigo. Antes da pandemia, a gente tinha a centralização. Então, vamos dizer assim, de maneira bem clara, cibersegurança até então... Não, pode volta, Rodrigo. Cibersegurança até então, a gente centralizava as coisas. Então, tá bom, vamos lá. Eu tenho o meu data center, eu tenho minha planta, eu tenho o meu escritório. Pode passar para o próximo. E aí eu tinha algumas pessoas que trabalhavam home office, algumas pessoas que esporadicamente trabalhavam fora, estavam na rua, algumas pessoas, mas não era o padrão, não era o trivial, era a exceção. E aí o que acontece? Pode passar para o próximo. Eu decidi proteger o meu data center, proteger o meu escritório, proteger a minha planta, e essas pessoas, que eram poucas, que estavam na rua, eu tomei um risco. Lembra? Falei para você que a gente vai falar bastante de risco. Tomei o risco de deixar essas pessoas. E aí veio a pandemia. O que aconteceu? Vai lá, Rodrigo. Eu tinha o mesmo cenário, certo? Em teoria, pode passar para o próximo. Eu tinha as mesmas proteções, só que aí aconteceu uma coisa que foi, pode passar para o próximo, eu não posso mais ir para o escritório. E aí, os departamentos de TI, de cibersegurança, estavam protegendo esses locais. O que aconteceu? Próximo, todo mundo agora trabalha de todo lugar. Eu não tenho mais controle. Aquela fortaleza, aquele modelo de segurança cibernética onde eu tinha todo mundo usando minha rede e eu protegendo eles, não existe mais. Todo mundo está trabalhando de todo lugar. Os meus dados estão trafegando na internet, na rede Wi-Fi, na rede do vizinho. É verdade ou não é, gente, que tem gente que compra uma rede maior e compartilha a rede Wi-Fi com o vizinho de cima e o vizinho de baixo? Não acontece isso? Aí no Brasil, que a gente tem muito prédio, é brincadeira, né? Mas é verdade. Só que aí a gente esquece que o cara consegue acessar os dados do nosso computador, porque, de novo, a gente não sabe configurar direito. E nem deveria, gente. A gente não precisa saber tudo. Então, o que aconteceu? Acho que vocês devem ter ouvido aquela questão de achatar a curva. Nós achatamos a curva da pandemia e achatamos também o perímetro de cibersegurança, que ontem era localizado
e agora ele é para todo lugar. Então, acho que esse slide ele explica para vocês o que aconteceu com a cibersegurança durante essa pandemia. Agora todo mundo trabalhando. Eu ouvi hoje numa reunião que parece que tem uma questão legal que se o funcionário pegar Covid dentro da empresa, a empresa vai ser punida, coisas desse tipo. Parece que é uma coisa que está sendo tramitada aí. Prestem atenção. E aí, falaram, não, agora ninguém mais vai querer trabalhar no escritório. Então, como é que faz, gente? Como é que a gente normaliza tudo isso? E aí, vamos para o próximo, Rodrigo. Quando a gente olha sobre o home office, né? Então, todo mundo agora está trabalhando de casa. Quais são os riscos do home office? Então, vamos lá. O primeiro risco, o grande risco dele... Deixa eu voltar antes. Pessoal, alguma pergunta sobre aquele mapa que eu coloquei aí do antes e depois da pandemia? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação relacionada a esse mapa? Porque eu acho que eu gosto muito dele, óbvio, é de minha autoria, mas eu gosto muito dele porque ele traz de maneira bem clara a mudança de cenário. Alguém tem alguma colocação ou pergunta relacionada a isso? Rodrigo, é o Messa falando. Eu tenho uma colocação. Em home office, como é que a gente se protege? Assim, tem um jeito de se proteger? Porque, assim, eu tenho uma senha minha no Wi-Fi, que é default para minha casa, né? E eu não coloco uma senha muito forte. E porque tem minha filha, tem minha esposa, tem amigos que já vêm, comumente vêm em casa, né? E a gente deixa uma senha razoável, né? Não muito forte, nem muito fraca, com alguma coisa que a gente gosta muito. Tem como se proteger? Tem alguma coisa que pode ser feita? Ô Messa, pelo seu sotaque aí, eu acho que você gosta de pizza, então deve ser assim, pizza o ano todo 2020, né? Aquela senha bem legal, e aí quando o amigo vem, né, e vou fazer agora uma brincadeira. Era 2011. Era 2011, era 2011. Mas aí, o pizza o ano todo 2011... O Gustavo foi te visitar, vou dar um exemplo, o Gustavo foi te visitar, e aí a filha do Gustavo, que eu nem acho que o Gustavo tem filha, mas tudo bem, a filha do Gustavo acessa o TikTok, ela pediu para você a senha, e aí você deu pizza o ano todo 2011, e aí o TikTok acessou todas as senhas dela, da Wi-Fi, de todas as redes de que ela conecta, inclusive a sua, pronto, a sua rede de Wi-Fi está exposta. A pergunta é muito pertinente, eu vou dizer para você. Tem que ter uma senha forte no Wi-Fi, uma senha realmente sem lógica, trocar com frequência, é difícil fazer isso no roteador, tem que ter o firewall, então assim, gente, eu sei que isso é um pouco difícil, mas tentar ver aí, não sei como é que, no Vivo, na TIM, quem fornece o seu serviço de banda larga, para ativar o firewall, entender como é que estão as configurações, isso dá para fazer no computador, para a rede não acessar os dados, então gente que está na rede acessar os dados do seu computador, existem algumas coisas que você vai fazer. Você vai conseguir mitigar 100% dos riscos? Não, você não vai. Até pelo que eu acabei de falar. A senha que for, se a outra pessoa tiver o TikTok, o cara consegue pegar e aí pode reutilizar. Então assim, de novo, gente, eu não quero deixar todo mundo em pânico, mas eu quero dizer a realidade. Entendeu? É difícil. E aí, falando do home office, vamos lá, pro próximo aqui. Existem três... Rodrigo, dá licença, desculpa, é o Bruno falando, tudo bem? Tudo bem. Desculpa interromper. Eu tenho uma... Oi, desculpa? Você usa TikTok? Não entendi. Eu não uso TikTok. Eu gosto de ficar vendo os outros fazerem, mas eu não uso, não. Eu sou só curioso, só. Eu queria fazer uma colocação, uma pergunta, na verdade, que é um tema bastante relacionado à minha área, principalmente, e eu queria ouvir de você aí um pouco sobre isso, né? A gente atende aí grandes operações aí de contact center, né? Centrais de atendimento que foram, foi um dos principais segmentos abalados, de certa forma, aí pela crise do Covid, né? Então, quando a gente teve sérios problemas aí do que foi da noite para o dia, né? Foi algo que chegou
Se eu não me engano, foi por volta do dia 16 que chegou forte aqui. Dia 17, as operações tiveram que correr para colocar todo mundo home office e tal. Eu vou citar um exemplo de um cliente X meu aí, que só esse cliente na América Latina tem 6 mil posições de atendimento, 6 mil operadores de telemarketing, uma operação extremamente parruda, né? E até eu sei que tem mais gente aqui na sala também que é desse setor, desse segmento, né? Então, queria aproveitar a presença deles também para perguntar e fazer uma colocação, né? Fala um pouquinho a respeito, Rodrigo, se você puder, sobre essa situação complicada que a gente está sofrendo no nosso segmento específico de contact center, né? Que a gente sabe que teve que migrar praticamente 100% das operações para home office, né? E sobre quais são os principais riscos para a cibersegurança nesse sentido, porque uma coisa é a gente falar muito individualmente de uma pessoa que está na casa dele e tal, mas a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas envolvidas, e o risco não só para essa pessoa com relação às redes sociais particulares dela, mas também para a empresa como um todo, uma vez que o cara tem, por exemplo, nesse caso do cliente meu, de 6 mil posições, né? Quais são os riscos também para a empresa? Eu imagino que são riscos muito, bem altos aí, né? Que o pessoal tem que, de alguma forma, tentar mitigar isso, né? Então, queria conhecer um pouquinho desse lado aí, que está mais voltado ao meu segmento específico e de alguns que estão aqui na sala, né? Claro, não, legal, Bruno. E outra, né? Na verdade, todos nós aqui somos, usuários de call centers e contact centers, então é importante entender isso. Eu acho que a pedra fundamental para a gente começar essa conversa rapidamente é o seguinte: uma central de atendimento, na grande maioria das vezes, ela é composta por um número de PAs, né? Então, pontos de atendimento, que vocês devem, quem sabe conhece, quem não sabe eu estou explicando, e tem uma certa quantidade de equipamentos. Então, por exemplo, uma central 24/7 de 1.000 PAs tem 1.000 computadores instalados e pelo menos aí 4.000 funcionários que vão trabalhar em turnos. Então, eu estou falando de 24/7. Quando eu descentralizo isso, quando eu descentralizo essa operação de call center, o que acontece? Da noite para o dia, eu preciso de 4.000 estações. E a matemática não fecha. Eu tenho 1.000, que na grande maioria são desktops. Eu conheço empresas que, inclusive, mandaram os funcionários com o desktop embaixo do braço. Eles nem sabem o que vai voltar depois. Mas, enfim, foi feito porque foram forçados a fazer isso. Então, a primeira coisa é volume, né? Eu tenho 4.000 pessoas que trabalhavam e agora essas 4.000 pessoas vão ter que trabalhar fora. As empresas foram forçadas a fazer isso. Ô, Gustavo, você tem um computador em casa? Tenho. Putz, cara, acessa aí e trabalha do jeito que vai. Super perigoso, né? Os dados estão sendo trafegados. Então, vamos lá. Temos um problema de volume. Temos um problema da preparação desses equipamentos, que muitas vezes foram enviados, né, de certa maneira, a toque de caixa para esses lugares, e eles não têm o antivírus instalado, atualizado. Primeira coisa. Quando eu clicar no malware, meu antivírus vai parar aquilo, tem que estar atualizado. Gente, malware, todo dia tem um novo. Todo dia tem um novo, tá? Segundo, a conexão. Aonde estão indo os dados? Ah, Rodrigo, mas eu estou usando aqui a rede e está indo pela internet. Totalmente suscetível à interceptação, certo? Então, precisa ter uma VPN. Ah, Rodrigo, eu entrei aqui na loja do Android, achei uma VPN o máximo, é até gratuita, fantástica, chinesa. Chinesa, pegando todos os seus dados, vendo tudo que você está passando, inclusive os dados da sua empresa. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, aí atrás de uma VPN, as empresas têm que prover um guia. Qual é a VPN que você tem que usar? Ah, tem a Cisco, tem umas VPNs mais aí confiáveis, use uma VPN. Para quê? Para bloquear esse dado de tráfego na rede internet sem nenhuma proteção. Tá? Então, essa é uma outra coisa, que é a questão da proteção desse tráfego de dados. Então, a preparação do equipamento, ter um antivírus, ter uma VPN e também as credenciais. Como é que eu gerencio essas credenciais? Gente, nesse momento, quantas pessoas não compartilharam credenciais por e-mail, credenciais por WhatsApp, credenciais por mensagem de texto?
E aí acontece o que a gente fala que é o plain clear text, ou seja, essas credenciais trafegaram a internet sem qualquer criptografia. Cuidado com isso. Então, hoje, Bruno, tentando responder a sua pergunta, o desafio é volumétrico, ou seja, como preparar esses equipamentos para que sejam enviados para os agentes trabalharem de maneira segura, conectando e protegendo os dados que são trafegados e também a parte das credenciais, tá? Então, existem algumas soluções que a gente tem trabalhado com alguns clientes. Esse problema é um problema agora, não é ontem, não é amanhã, é já. Inclusive, a gente está trabalhando com alguns clientes usando uma solução que, na verdade, é da empresa que eu trabalho, para ser um dos gatilhos de segurança disso. E aí, com um desktop virtual, porque aí o desktop virtual, se vocês não sabem, não há tráfego de dados, os dados ficam no data center, só há tráfego de imagens. Essa é uma solução, tá? Então, existem algumas soluções de mercado. O desafio é como fazer com que isso seja implementado de maneira segura e rápida para esses agentes, para não ter impacto no serviço. E aí, tem um outro ponto, né, Bruno? Que é o PABX, né? Como é que eu direciono essas chamadas? E aí tem algumas soluções de PABX na nuvem e por aí vai, de Omnichannel, que também fazem o voz sobre IP para poder facilitar isso. Se for E1 tradicional, vai ter um outro desafio que também é a parte de voz. Bruno, respondi? Perfeito, respondeu sim. Obrigado pela explanação, é super tranquilo. Obrigado. E aí você já fez eu acabar adiantando até o próximo slide, Rodrigo, por favor, passe para o próximo slide, que é realmente os 3 fatores do risco no home office. Então nós falamos um pouco mais profundamente sobre call centers, mas isso também serve para vocês que estão trabalhando de casa, né, com um notebook da empresa, sem VPN, trafegando de repente na Wi-Fi do vizinho, que é mais rápido, e você está fazendo a vaquinha para pagar a Wi-Fi, a rede mais rápida, mas os dados estão trafegando ali de maneira livre, e isso é perigoso. Isso também para as credenciais, tá? E aí, quando a gente fala de credenciais, gente, a primeira coisa que vem na cabeça nossa são senhas, né? Mas como eu disse para vocês há algum tempo atrás, acho que foi um movimento muito errado nosso de eliminar o username e começar a usar o e-mail como uma chave de acesso como nosso usuário. Aliás, é muito comum vocês verem, quem segue YouTube, quem segue YouTubers, está tendo um movimento enorme de ataque a YouTubers, roubando canais deles. Por quê? Porque eles usam o e-mail de Gmail deles, eles colocam esse e-mail lá no contato deles. Então, assim, o e-mail da conta é o e-mail que está de contato, e aí o cara vai lá, manda um e-mail para o YouTuber, depois vocês podem procurar isso daí, tem vários, falando assim, olha, eu tenho uma proposta de emprego para você, $600 para você fazer um vídeo do meu produto. Aí o YouTuber vai lá e responde aquele e-mail dizendo, poxa, me manda sobre o seu produto. E eles mandam um malware para o YouTuber, que quando abre, o que o malware faz? Abre e pega todas as senhas do cara, inclusive as senhas do canal dele. Aí eles tomam esse canal, apagam tudo e vendem o canal de seguidores, tá? Podem procurar, vocês vão achar vários que aconteceram, pessoas com anos e anos de YouTube aconteceram isso por conta de que as credenciais são importantes. Aliás, voltando lá para o nosso começo da nossa conversa, quando a gente falou sobre a diferença de ataques, invasão e vazamento de dados, 80% dos vazamentos de dados acontecem através de credenciais, senhas que são reutilizadas, fracas ou roubadas. E aí vamos lá. Rodrigo, o que é uma senha forte? Uma senha forte, todo mundo conhece, maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Uma senha com 14 dígitos, contendo tudo isso, para ela ser decriptada, demora 14 anos, tá?
ou mais ou menos isso. Eu tenho uma tabela que mostra isso daí. Rodrigo, mas como é que o cara consegue descobrir minha senha? Porque a gente usa lógica. Nós vamos usar uma lógica. Então vamos lá. Rodrigo, eu brinquei com o Messa lá. O Messa colocou lá pizza todo dia, P maiúsculo, todo dia T maiúsculo, dia maiúsculo, 2020, exclamação. Pô, é uma senha super legal. É uma senha super legal. Tem maiúscula, tem minúsculas, tem números, tem caracteres especiais, tem mais do que 14 caracteres. É uma senha legal. Mas todo dia o Messa compra pizza e posta no Facebook dele ele comendo pizza. Tem uma lógica aquilo, algo que ele gosta, é algo que ele fala, é o tal do social engineering, que é a engenharia social de capturar essas informações. O que eles fazem? Eles colocam isso no que eu chamo de um moedor de carne, numa inteligência artificial, criam 4 bilhões de combinações de coisas que você gosta, de datas de aniversário, nomes, nome do cachorro, nome do pai, nome da mãe, nome do filho, e por aí vai. E eles fazem um ataque. 4 bilhões em 1 segundo, eles tentam acessar com o seu e-mail, que você já deu aquele e-mail para ele, você respondeu aquela mensagem, ou que ele roubou da rede do shopping que você foi, e eles vão achar aquela sua senha. Pode falar aí, se alguém de vocês já recebeu algum e-mail dizendo assim, olha, nós descobrimos a sua senha, a sua senha é tal. Alguém já recebeu alguma vez algum e-mail desse? E era a senha? Recebeu, Rodrigo? Eu já recebi aqui, Rodrigo, inclusive não era um e-mail que eu utilizava muito, era um e-mail de um outro projeto que eu comecei e acabei não veiculando tanto esse e-mail, mas acompanhava porque vinha no meu Outlook, né, e aí eles mandaram exatamente com esse texto, né, nós sabemos a sua senha é essa, né, e aí, obviamente, qual foi a minha atitude no início? Ir lá e trocar a senha. Exato. Né? Comigo já aconteceu também de vir exatamente isso, né, falando que a pessoa recebeu, e eu usava o e-mail corporativo da Local Web, né, uma empresa aí de hospedagem, e depois eu fui entender, falar com eles, conversar, de alguma forma também esse invasor conseguiu disparar o e-mail da minha própria conta de e-mail, então era Exato. Eu enviando e-mail para mim mesmo com a minha senha, então você fala, poxa, a pessoa realmente pegou o domínio do meu dado, né? Exato. Exatamente assim comigo, exatamente assim, eu recebi do meu próprio e-mail. Exato, e é assim mesmo que funciona, né? Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara só muda a máscara do e-mail e o e-mail é de outra pessoa. Então, por isso que eu falo, gente, antes de responder qualquer coisa, passa o mouse lá em cima, vê qual que é o endereço do e-mail antes de fazer qualquer coisa. Mas normalmente eles fazem isso, eles tomam sua conta e mandam um e-mail para você com a sua conta dizendo eu sei sua senha, e aquela senha mesmo, a senha do e-mail. Você tem que ir lá e trocar. E aí eles pedem dinheiro e outras coisas mais, falam que tem imagens suas e por aí vai. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Nós, como seres humanos, a gente tem uma deficiência, não é nada... Todo mundo tem. Nós não conseguimos criar e memorizar senhas ilógicas, senhas fortes e lógicas, números, letras, qualquer coisa. Então, assim, a gente sempre vai criar uma lógica. Quando a gente criar a lógica, nós vamos colocar na mão do hacker todas as nossas credenciais. Então, assim, isso não é utopia, não é para deixar vocês preocupados, é simplesmente para dizer, prestem atenção. Rodrigo, tudo bem se eu tiver um arquivo Excel com todas as minhas senhas? Tudo ótimo. Mais fácil para o hacker. Ele pega o arquivo Excel e tem todas as suas senhas. Rodrigo, tudo bem se eu usar só umas 2, 3 senhas? Melhor ainda. Quando ele pegar uma, ele abre todas. Não precisa nem fazer os 4 bilhões de tentativas. Qual é a solução? Usar alguma ferramenta para fazer isso. Existem gerenciadores de senhas, né? E existem ferramentas que vão proporcionar essa facilidade para você. Mas você tem que fazer alguma coisa diferente. Não pode continuar deixando dar essa abertura para eles. Então, credenciais é um problema sério, é um problema que está afetando a gente todos os dias. Aliás, assim, eu falei rapidamente, a Natura foi invadida e os caras, dentro da invasão, eles acharam um repositório com senhas. E aí, com essa senha, invadiram o portal da Natura e mudaram a página web da Natura. Então, assim,
cuidado, pessoal, cuidado com o tipo de senha que você cria e aonde você coloca as suas senhas. Mas, Rodrigo, não tem problema. Aliás, né, outro dia um cara mandou uma mensagem para mim, falou, não, assim, eu criei uma lógica que só eu sei. Eu falei, pronto, se você criou uma lógica, o hacker precisa de 2 senhas para entender sua lógica. Quando ele pegar 2 senhas e descobrir a lógica, ele vai abrir todas as suas portas. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado com as credenciais. Legal? Alguma pergunta, alguma colocação? A gente está caminhando para o final. Eu queria saber se isso está sendo legal, se vocês estão aprendendo alguma coisa, se eu não tenho a voz do Gustavo de locutor, se minha voz está legal, mas assim, o que vocês estão aprendendo aqui? Eu quero alguma pergunta, alguma colocação aqui desses assuntos que a gente está falando aí, de todos eles. Alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente puxar para o final? Ô, Rodrigo, aqui quem fala é o Messa. Queria saber se a sua solução é um cofre de senha ou é diferente de... Porque assim, o cofre de senha para mim tem uma solução centralizada de senhas, né? E cofre de senhas, se invadido, assim, a principal, se torna vulnerável. Você tem várias... A solução é nesse sentido, é de um sentido diferente? Você tem várias soluções no mercado, né, Messa? Então você tem algumas soluções mais para end user, que são gerenciadores de senhas, onde eu tenho uma senha que abre todas as senhas, é uma senha mestra, tá? Gente, é assim, eu vou dizer para vocês o que eu acho que a gente deve fazer, né? Mas você mede o seu risco. Ter um gerenciador de senhas que tem uma senha mestra já é um começo, mas ele também tem um risco. Quando o cara consegue aquela senha que tem lógica, vai abrir tudo. Ter as mesmas senhas tem um risco, é a mesma coisa que ter a senha mestra. A gente trabalha, eu vou falar no próximo slide, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Mycina, o que a gente faz. A gente tem sim uma solução diferente, uma solução descentralizada, onde só você tem acesso, ele cria uma fortaleza dentro do seu telefone ou do seu desktop de maneira criptografada, e só você tem acesso a essas credenciais. O cofre de senha já é outro conceito, é onde a própria aplicação troca as suas senhas e tem uma senha mestra onde que você abre ela também. De novo, vai muito de cada um, de cada empresa, de cada um. Existem soluções no mercado. Nós, né, na empresa que eu trabalho, nós temos uma solução, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas, de novo, é um risco. Cada um de vocês tem que medir a maneira de usar, tá bom? Obrigado, Messa. Você já tirou o TikTok da sua filha? Ou vai ser depois do evento? Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que o Morelli já colocou aqui no nosso grupo que também quer contribuir. Morelli, fica à vontade, a palavra é sua. Rodrigo, eu queria que você pudesse fazer uma explanação do seguinte, em relação a um slide que você mostrou. Antes da pandemia, você mostra um sistema de proteção das empresas centralizado na planta ou no escritório, no data center, ok? E mesmo assim, nós sabíamos no passado que existiam algumas invasões, porque, como você mesmo disse, não existe segurança 100%. Por mais que você se preocupe em assegurar a tua segurança, isso não é... Às vezes, o hacker também procura meios de romper isso. Claro. E eu percebo o seguinte, existe uma coisa que eu aprendi em cibersegurança, que a gente tem que evitar de colocar a responsabilidade e a culpa sempre no usuário. Porque, na realidade, é ele quem é o ponto central da ação para permitir ou não a invasão. É sempre o usuário. Porém, a culpa nem sempre é dele. Depende das ferramentas que ele tem disponível para proteger o sistema. Ora, num sistema anterior, onde a proteção está dentro da empresa, é muito fácil. Na nova concepção do que nós estamos vivendo agora, quando se espalha tudo, eu já não tenho a proteção da empresa. E aí eu preciso criar um mecanismo, levando em consideração que o usuário é o centro das atenções, porque é nele que acontecem as situações de erro, e não por culpa dele, mas por culpa da atitude que ele tome. Porque eu não acredito que um funcionário propositalmente assuma um phishing
um phishing para atrapalhar a empresa ou para prejudicar a empresa. Mas acontece que numa distração ele pode... Então, a minha pergunta é o seguinte: o centro da atenção, em muitas situações, eu vejo que se dá muita importância para o hardware, para as ferramentas, etc. e tal, e na minha concepção, o centro da atenção tem que ser o usuário. O que você pode falar a respeito disso? Muito legal. Deixa eu... a gente teve... Eu participei recentemente de um outro programa e eu falei um pouco sobre isso. Todo mundo acho que já viu aquele tripé que a gente fala: pessoas, processo e tecnologia, né? E aí eu acho que as coisas mudaram. Com esse período de pandemia, eu acho que não é mais um tripé. Processo e tecnologia como pilares e o usuário no centro. A resposta para a sua pergunta, Morelli, é a seguinte: só existe duas maneiras de você mitigar ao máximo essa situação, que é com educação. Então, assim, esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza absoluta que algumas das dicas que eu dei para vocês vão usar amanhã ou hoje mesmo, de passar o mouse, de olhar o design, de fazer coisas desse tipo, vocês vão fazer. Então isso chama educação. Então é colocar realmente o usuário no centro da sua estratégia, prover educação para eles e também dar ferramentas. Como eu falei lá no começo, cibersegurança é muito complexo. Então, assim, se eu falar para você que você tem que aprender a configurar um firewall, você vai falar assim para mim: Rodrigo, isso não vai acontecer. Não vai. E não vai mesmo, e não tem que acontecer. Agora, se eu disser para você que você tem eu te dou uma ferramenta aqui para que você sempre autentique a sua conta, ou, por exemplo, o WPS, que é uma coisa que tem nos roteadores, para poder acessar, você vai lá, clica um botãozinho para conectar o outro hardware, é uma coisa que existe, depois vocês podem procurar, já te ajuda. O que é isso? Isso é uma ferramenta, eu estou te colocando no centro, estou te educando e estou te dando ferramentas para te ajudar a, no dia a dia, proibir ou coibir essa atividade. E você falou uma coisa muito importante: os hackers, eles fazem, o target dos hackers são as pessoas, não é a empresa, porque nós somos humanos, gente. Nós vamos cometer um deslize aqui, instalar o TikTok, fazer uma coisa ali. Nossa, peguei muito pesado no TikTok, né? Mas enfim, nós vamos cometer algum deslize e esse deslize vai ser fatal, porque quando nós somos o foco do hacker. Falei recentemente num outro webinar sobre a Nortel. Muita gente aqui nem lembra o que é a Nortel, nem sabe o que é a Nortel. Sabe por quê? Porque a Nortel deixou de existir. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram 7 credenciais dos executivos mais sêniores da empresa e roubaram toda a propriedade intelectual da empresa. Acabaram com a empresa não existe mais por causa de credencial. Aonde estava a educação da empresa, aonde colocaram o usuário no centro da empresa? Postamos hoje na página da Maicina mais um artigo dizendo que os executivos da liderança das empresas são o número 1 target dos hackers, porque estão cansados, estão trabalhando demais e deixam a credencial, fazem uma credencial fácil, deixam o computador aberto, fazem coisas que não devem fazer e assim eles não têm culpa. Eles estão trabalhando, estão estafados, a pressão está grande. Então, assim, a resposta, Morelli, espero que eu tenha respondido, é educação e colocar o usuário no centro com ferramentas. Acho que é isso. Respondi, não? Respondi? Obrigado. Bom, então vamos para o final, Gustavo. Eu vou falar rapidamente aí sobre a Maicina. Nós temos, por razão óbvia, uma solução de credenciais, então vocês todos estão convidados a conhecer a solução. Ela tem uma solução pessoal, ela tem uma solução empresarial, ambas para dispositivos móveis, e também uma solução chamada Desk Center para desktop, principalmente focado em call centers, em ambientes fechados, contact centers, call centers, departamentos
jurídicos, escritórios de advocacia, coisas desse tipo, tá? E por que é importante, né? De novo, eu falei para vocês, gente, vocês não têm... o objetivo de hoje era vocês saírem aqui com educação, entenderem o que está acontecendo, ter algumas dicas e entender o porquê que é importante a gente cuidar das nossas informações. Comecei brincando com o Gustavo da nossa foto, mas a verdade é, nós temos que tomar mais atenção aonde os nossos dados estão indo. Então, convido vocês a conhecerem um pouco da Mycina depois. Tem os aplicativos no Apple e no Android. E buscar sempre soluções que ajudam vocês a eliminar essas dores de cabeça. Por exemplo, para quem é pai, né, que nem o Messa, que tem agora a filha dele que está com um problemão com o TikTok, não sei nem quem foi quem criou esse problema para ela. Existem alguns aplicativos que nem o Circle, que é da Disney, que é um aplicativo que você consegue criar um perfil e bloquear, como por exemplo o TikTok. O TikTok aqui está bloqueado aqui em casa. Ninguém sabe nem o que é. Os meninos são pequenos ainda. Mas está bloqueado. Entendeu? Então, assim, o cara vai tentar usar o TikTok e não vai conseguir. Se alguém vier me visitar e falar, quero acessar a rede, quero acessar o TikTok, não vai conseguir. Porque está bloqueado. Então, existem algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas mais amigáveis para você configurar a sua rede, para você guardar as suas senhas, pode ser uma Mycina, pode ser outras, para você proteger o VPN, ir atrás de um VPN que não seja chinês, pelo amor de Deus, né? Prestem atenção, vejam quem que está recomendando, qual é a empresa que está por trás, ver o lugar da empresa, e aí utilizar realmente ferramentas e soluções que liberam isso da sua vida. Mas tomem cuidado de onde vêm essas soluções. Como é a criptografia? Gente, eu sei, é difícil, é complexo, é chato, mas não descuidem de onde estão os dados de vocês. Vamos abrir para as últimas perguntas, Gustavo? Vamos sim, Rodrigo. Então, esse slide já caminhando aí para o final, pessoal, deixamos aberto. Claro que a grande maioria já foi colocando algumas perguntas e contribuições durante a apresentação, mas a gente deixa esse espaço também, caso alguém tenha alguma pergunta final ou contribuição. Fiquem à vontade para a gente também já aproveitar aí o tempo do Rodrigo para esclarecer. Queria fazer uma pergunta, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Trabalhei muitos anos, né, como gerente de tecnologia à frente aí de uma equipe, e sempre a segurança é um fator muito importante, né, que o gestor de TI tem que se preocupar, mas como você falou no começo, né, para alguns empresários, para alguns gestores, é como se fosse um seguro, né, que a empresa às vezes não tem e só sente falta quando precisa se utilizar, né? É isso aí. E a minha pergunta para você é um pouco dessa: o que você sugere, né, para gestores de tecnologia, qual força, né, que a gente pode ter para vender para a empresa a se preocupar mais com isso, a investir mais, a dedicar parte do seu budget para a segurança? O que você indica nesse caso? É uma ótima pergunta, Rodrigo. Eu tive, em agosto do ano passado, eu tive na Black Hat, a maior conferência de cibersegurança do mundo. Eu nunca vi tanta gente junta, tá? Ficou na minha mente... Bom, esse ano não vai ter, né? Obviamente por causa do coronavírus, né? Porque a quantidade... 100 mil pessoas. E eu acho que o grande problema é que a indústria, ela nos leva a você olha o panorama da indústria de cibersegurança e você vê que 70% da indústria está focada no desastre. Ou seja, houve a invasão, como é que eu limpo? Como é que eu sei aonde o cara entrou? Como é que eu sei o que o cara levou? Né? Está focado nisso. 20% está focado na monitoração. Pô, o que o Rodrigo está fazendo? Aonde ele está colocando os arquivos dele? Como é que ele está usando o computador dele e tal? E só 10% na prevenção. Eu acho que como que nós podemos nos ajudar e ajudar as empresas eu acho que demandar proteção, demandar ferramental, demandar educação. Falar, olha, eu não sei se eu estou fazendo direito, eu não sei se a minha rede Wi-Fi está colocada, eu não sei como é que eu atualizo meu antivírus, ou eu nem tenho antivírus no meu computador pessoal e você está pedindo para eu usar meu antivírus. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar mais. A gente tem que se conscientizar que a gente tem um problema e que esse problema pode levar uma empresa a ir para o buraco.
Então, eu acho que a gente tem que pedir mais, falar com a gestão, falar com as pessoas, falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu estou fazendo. Precisamos de educação, precisamos de treinamento, precisamos de ferramental, coisas que vão nos ajudar a ter uma higiene cibernética melhor. Aliás, é um termo que eu gosto de usar bastante. A gente não tem essa higiene cibernética, a gente não sabe como fazer. Eu acho que buscar saber como fazer é importante. Respondi? Legal, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está indo aí. Eu queria fazer uma pergunta. Vinícius? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Em relação ao assunto, né, que eu acho que deve ser muito novo, a questão das blockchain, né, que é a descentralização da validação de dados, né? Você vê que está até crescendo muito a questão das criptomoedas, mas estão colocando outras formas de você trabalhar, banco de dados em blockchain. O que você tem a respeito de falar sobre a segurança disso? Você já viu aquele... Aliás, vocês já viram aquele gráfico do Gartner que fala que tem um hype? Eu esqueci o nome agora. Tem um hype, depois tem uma descida, e aí tem um comecinho até que vira obsoleto. Eu esqueci o nome. Acho que era... eu esqueci o nome disso daí. Eu acho, sobre o blockchain, eu acho que a gente está na descida dele, tá? E eu acho que nós vai se transformar e vai ser algo daqui a alguns anos, 2 a 3 anos, algo que vai voltar de uma maneira reestruturada. As criptomoedas, eu acho que elas estão em baixa, porque a tokenização, né? E aí, cara, eu não quero entrar muito no tecnês aqui, porque eu acho que algumas pessoas não vai ser interessante, mas a tokenização ela já existe um código de autenticação, na verdade é um token, né? Então a tokenização através de criptomoeda foi um negócio legal que aconteceu, mas eu acho que o problema é que eles criaram um monstro, né? A gente começou a ver transações de Bitcoin para hackers, né? Isso está acontecendo até hoje, para tráfico de drogas, coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que nesse momento, Vinícius, eu acho que é um momento de ajuste do blockchain, de ajuste das criptomoedas. Eu acho que vai voltar com regulamentação e algo mais palpável que vai poder ser utilizado. Eu ouvia muito mais aqui nos Estados Unidos de blockchain há 2 anos atrás do que eu estou ouvindo hoje. Muito mais, mas muito mais mesmo. Tanto que empresas como a Coinbase, que montou uma fortuna, hoje é uma empresa que está lá, está viva, ainda vale bastante, mas não é aquela coisa que todo mundo está falando o tempo todo. Então, assim, a minha visão pessoal é que eu acho que a gente está num momento de ajuste. Não sei se eu respondi sua pergunta, sem entrar muito no técnico, mas eu acho que a gente está naquela descida e vai ter um ajuste para o próximo ciclo. Sim, na verdade era um pouquinho mais, estão utilizando a tecnologia blockchain para não só em criptomoedas, né, mas em outras plataformas, assim, você vê, tem uma plataforma até questão de que você coloca vídeos, né, e somente o usuário consegue, não é igual o YouTube, que o YouTube tem um controle centralizado, né, então é descentralizado. Então eu vi que já está utilizando em vários outros segmentos, né, também. Eu acho que isso já faz parte do ajuste. Eu acho que esse negócio é um negócio legal. E quando você descentraliza, você tem maior controle daquilo, você já começa a ter... Eu acho que essa é a parte do ajuste que eu acho que vai virar. Mas aquela coisa enorme que vinha, vamos colocar blockchain em tudo, vamos automatizar tudo com blockchain, com criptomoeda, vai pagar o metrô com criptomoeda, eu acho que aquilo lá, eu acho que vai morrer. Se já não morreu. Tá? Eu acho que vai ficar essa parte que você falou da descentralização dos acessos, eu acho que isso vai ser legal com blockchain, mas aquela parte, eu acho que aquela parte vai ter um ajuste importante, tá? Legal? Bom, tem mais Rodrigo, perguntas? Já que você tocou nesse assunto também aí dos pagamentos, né, o Vinícius? Fala, Gustavo. Com o Vinícius? É verdade, o Rodrigo colocou aí pra gente o nome do gráfico, né?
Então, vamos falar dessa questão do pagamento. A gente está vendo, né, as notícias estão bombando aí em relação ao WhatsApp, né, sendo um novo meio de pagamento, como o WeChat é hoje na China, né, de uma forma geral. Né, eu tive um colega que foi para lá, utilizou, viu, né, a utilização do WeChat em massa, realmente lá funciona, tem toda uma estratégia para esse meio de pagamento. Como você enxerga esse movimento? Eu sei que talvez aí nos Estados Unidos, não sei se, acho que o Brasil é o primeiro, né, que está recebendo aqui como teste. Qual a sua visão sobre essa loucura aí do WhatsApp como meio de pagamento? Acho que você falou tudo. Sobre o ponto de vista de cibersegurança, eu acho uma loucura, tá? Uma loucura porque o Brasil é campeão de golpe de WhatsApp, campeão de clonagem de WhatsApp. Como que a gente vai liberar pagamento? Para mim, cara, houve até me convidaram numa discussão no LinkedIn, minha opinião, eu falei, cara, isso para mim, agora não. Eu não acho que deveria ser agora. A conveniência, pessoal, é inimiga da segurança. Então, tudo que é muito conveniente, eu acho que tem um alto risco de segurança. Então, eu diria para você o seguinte, se você usa o WhatsApp, eu uso, todo mundo usa aqui, provavelmente. Por favor, ative o segundo nível de autenticação, ative o PIN de autenticação, tem um outro PIN que de tempos em tempos é pedido dentro do WhatsApp, ative aquela coisa. Desative o backup. Eu tenho familiares que foram clonados, né? E o cara, o que o cara fez? Foi lá, baixou o backup do WhatsApp dele, viu como ele falava com as pessoas e imitou a pessoa e pediu dinheiro para elas, né? Então, assim, algumas coisas. Quer usar o e-mail de pagamento do WhatsApp? Tudo bem, usa. Mas ativa o segundo fator de autenticação, ativa o PIN, que de tempos em tempos vai avisar, tira o backup. Rodrigo, mas eu quero ter backup das minhas mensagens. Você precisa mesmo? Precisa. Você tem certeza que você precisa? Tome alguns cuidados e vamos ver onde vai. Eu acho muito inseguro. Tá? Eu não colocaria o meu dado financeiro dentro do WhatsApp. Tá? Aliás, assim, na nossa empresa a gente usa o Signal para fazer comunicação corporativa. Então, todas as mensagens que são relacionadas a negócios, a cliente, a projetos, ela é através do Signal. A gente não usa o WhatsApp por conta de que também a gente não tem controle. Do Facebook tem regulamentação, é melhor, tá legal, mas tem backup, mas tem outros fatores de risco. Então, assim, Gustavo, eu evitaria. Quer aderir à onda? Né? Então faz WhatsApp, TikTok, usa tudo no telefone, não tem problema. Corro o risco. De novo, não quero deixar pânico, mas eu evitaria nesse momento, sinceramente. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você. Quem? É Morelli. Oi, Morelli. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou um dado aí, que pela pesquisa, 80% das invasões são providenciadas pela utilização incorreta de senhas, sejam elas fracas, reutilizadas, roubadas. Matematicamente, eu quero entender que 20%, então, ficam para outras operações de cibersegurança que não envolvam senhas. Sim. Eu sei que tem muita gente de TI na sala e se eu tiver errado, eu quero que me corrijam na observação que eu vou fazer a você. O investimento em cibersegurança nas empresas, ele já é uma coisa um pouco difícil, porque em TI se investe muito em estrutura, em recursos, etc. e tal, e quase sempre cibersegurança, pelo menos até então, até a época da pandemia, se via muito pouco conseguir-se investimentos sensíveis na área de cibersegurança. O fato de se investir, o que se investe, se considera uma quantidade razoável, mas se investir nesses 20%, não dá uma ideia errônea de segurança para a empresa? É muito legal essa sua pergunta. Eu vou... Gustavo, como é que a gente está de tempo, Gustavo? Vamos lá, Rodrigo, nós temos espaço aí para mais uma pergunta depois da do Morelli. Ou caso a gente tenha mais uma segunda aí, 2 perguntas no máximo, até para a gente poder respeitar o horário do pessoal também. Eu acho que nesse momento, Morelli,
é um momento que as empresas, eu tive uma conversa hoje, inclusive, as empresas estão tentando proteger o caixa, né? Então, assim, como é que eu vou sobreviver a essa pandemia? Eu preciso de caixa. Então, hoje, mais do que nunca, existe uma preocupação ainda maior relacionada ao onde eu vou colocar meu dinheiro, como é que eu vou investir meu dinheiro. Se eu tentar proteger todas as invasões, todas as possibilidades, eu não vou conseguir. Se eu tentar cobrir aqueles 20%, eu ainda vou correr o risco dos 80%. Se eu cobrir os 80% com uma solução ou algumas soluções, eu ainda vou conseguir cobrir algo dos 20%. Então, assim, hoje, eu diria para você o seguinte, as empresas precisam fazer uma gestão de risco. Aonde estão meus riscos? Aonde estão meus usuários? Como é que eu dou munição para eles me ajudarem a proteger a empresa e fazer isso? Não acho que colocar o dinheiro nos 20% vai resolver o problema todo, como também não acho que colocar todo o dinheiro nos 80% vai resolver o todo. Mas é uma questão de mitigar os riscos e cobrir a maior, naquela escadinha do começo, ataque, invasão e vazamento de dados, principalmente agora com o LGPD, eu acho que começar do lado do vazamento de dados para trás. Deve ter, não sei se tem algum profissional de cibersegurança aqui na sala, provavelmente vai discordar de mim e dizer que é importante colocar o faro, quer colocar as portas, claro, e tudo mais. Eu não estou dizendo que não é importante, mas eu estou dizendo que talvez agora, nesse momento, com aquele panorama, com aquele slide, mostra bem, a gente precisa fazer um caminho inverso. Respondi? Respondeu. Mesmo porque tem um detalhe, se você tem toda essa parafernália protegendo a empresa e um funcionário com uma senha fraca permite que se penetre no sistema da empresa, acabou. Todo o equipamento e todo o investimento foi por água abaixo. Exatamente. Legal. Tá ótimo, obrigado. Última pergunta, Gustavo. Vamos lá, última pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Boa noite, Rodrigo. Prazer, que é o Douglas que está falando. Oi, Douglas, prazer, tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, a gente está no momento, em relação à tecnologia, da mudança do conceito das empresas, né, em ter tecnologia on-premises para o movimento SaaS, né? E eu trabalho no Bradesco, nós estamos bem nesse movimento. Hoje nós temos uma ferramenta na área de compras, que é on-premises, e nós estamos migrando para uma ferramenta SaaS. E, obviamente, isso todo mundo tem receio no banco, vou colocar meus dados na nuvem, coisa nesse sentido. Eu queria ouvir um pouco de você, quais são os grandes desafios, essa questão de convencimento da mudança do on-premises para o SaaS. O que você tem para falar sobre esse tema? Cara, nossa, essa é uma pergunta muito legal e nós vamos fechar com ela, então, bem legal. Eu vou dizer para você o seguinte, eu acredito que nós precisamos mudar vamos lá, vou voltar. O 5G vai chegar, tá? Aí no Brasil, vai chegar aqui nos Estados Unidos e já tá aqui com a gente, já está começando a acontecer. E daqui 2, 3 anos vai estar maduro o mercado de 5G, a tecnologia de 5G aqui nos Estados Unidos. Então eu acho que a grande diferença é o seguinte, e aí eu não quero ser muito específico tecnicamente, mas eu acho que vocês vão me acompanhar. Por que existem os data centers? Por causa de um problema chamado conectividade. Eu não conseguia ter velocidade na conexão. Então o que eu precisava? Eu precisava de um backbone. E aí eu ponho o backbone conectado no data center, faço aquela transmissão de dados o máximo possível acontecer dentro do data center e ser transmitida pelo backbone. Eu fazia o quê? Uma centralização de conectividade e de carga computacional dentro de um data center, certo? Então eu acredito que com o 5G nós vamos fazer a descentralização, inclusive do data center, tá? E aí, isso eu já acreditava antes da pandemia. Já tinha falado várias vezes aqui nos Estados Unidos com pessoas sobre esse movimento de descentralização. E por que com o 5G isso vai acontecer? Vocês vão lembrar dessa conversa. Porque o 5G resolve o problema da conectividade. Eu vou ter 3 gigas de velocidade no meu telefone celular com 5G. 3 gigas. Hoje eu não tenho isso nem no data center. Não tenho, né?
Então, como é que eu faço, né? Alguns data centers sim tem, mas como é que eu faço fibra? Eu estou falando de velocidade de fibra pelo ar. Então, isso vai fazer com que a gente, de novo, achate mais agora o espectro de conectividade. Então, a minha resposta para a sua pergunta é a seguinte: eu acho que vai haver uma descentralização das cargas, ok? Inclusive do on-premise, só que não para a nuvem, mas para aquele modelo de agências que a gente tinha anterior. Com a chegada do 5G, eu acho que a gente vai ver esse acesso de muitos pontos acontecendo ainda como um software as a service, mas ao invés de acontecer só para uma nuvem central, uma nuvem distribuída. Ou seja, eu enxergo, por exemplo, que a Amazon vai bater na minha porta aqui e falar: eu quero alugar 2 metros quadrados da sua garagem e colocar um rack conectado no 5G, fornecendo poder computacional para uma empresa. Eu enxergo que isso vai acontecer. E eu acho que quando o 5G chegar no Brasil de forma madura, você vai haver sim uma descentralização. O problema do cloud é que o cloud centraliza todos os dados num lugar desconhecido. Então, por exemplo, se você tem um telefone Apple ou um telefone Google, aonde está o backup que a Apple ou a Google faz do seu telefone? Você não sabe. Você não sabe onde estão os dados. E aí a gente vai por a questão da LGPD. Aonde estão os dados do Bradesco? Eu, se fosse o Bradesco, eu iria procurar um sistema distribuído. Eu não acho que a nuvem é a solução para o Bradesco por conta da LGPD, que vai entrar agora no começo do ano que vem, e por conta desses riscos, e também já olhando o futuro da conectividade. Então, assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que sim, mas eu vejo o SaaS, eu vejo com bons olhos, diminuiu o custo, melhorou tudo, mas criou outras vulnerabilidades. E num momento onde a gente fala de privacidade, de controle de dados, cara, eu acho que um sistema distribuído pode ser uma solução melhor. Essa é a minha opinião. Respondi? Respondeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, querido. Gustavo, acho que nós estamos aí no final, então, né? Legal, pessoal. Então vamos lá, caminhando aqui para a nossa próxima etapa do evento, né? Agora a gente tem um momento do sorteio, como a gente comentou no início, o Rodrigo disponibilizou, olha lá, tá com 2 livros, 2 edições, né, do livro que ele já publicou, que a gente vai sortear para vocês. Eu vou passar, Rodrigo, aí o Rodrigo Lacalêndula, se você puder colocar aqui a Jéssica, que está com apoio nosso aqui para poder fazer o sorteio. A gente já está com a lista, estamos com 24 pessoas aí online nesse momento. A gente vai fazer o sorteio aqui com base no nome de vocês, que já foi indicado na inscrição, tá? E vocês vão conseguir visualizar aqui o nome de quem saiu. Então, vou fazer um por vez. Perfeito. Então, todo mundo já... Então, esse é o site que a gente está fazendo. Vou fazer um por vez, tá? Então vamos lá, o nome de vocês já está aí. Então, clicando no embaralhar, a gente vai ter aí o sorteio do primeiro nome. Essa pessoa tem que estar online. Então, estamos aí com o André Souza, que saiu. Vamos só acompanhar para ver se o André ainda está online conosco aqui. Tá, está aqui, André, Opa. você. Cadê o André? Boa noite, tudo bem? Ô, André, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Muito prazer aí, Rodrigo. Já te alguma coisa já, assim, em sorteio, não? Olha, eu já ganhei sim uma vez. Eu ganhei uma dor de gusto, mas é a segunda vez. É tão especial quanto a primeira. Ainda mais quando traz conhecimento, né? Legal, então, depois, cara, o Gustavo vai ver aí com você para mandar direto aqui do Texas para você a edição, tá bom? Ah, que bacana. Obrigado aí por todas as ideias que você compartilhou, pelas orientações. É bacana ouvir de um especialista para a gente poder saber sempre lidar aí com essa questão que é bem sensível no nosso dia a dia, né? Tá 100% do tempo aí afetando a gente. Obrigado. Muito bem. Obrigado, viu, André? Prazer. Legal, André. Obrigado, parabéns prazer. aí. Depois a gente vai entrar em contato contigo aí para pegar as informações e o Rodrigo poder disponibilizar já essa versão aí autografada dele diretamente aqui para o Brasil. Então vamos para o segundo, né? Temos 2 livros, então o segundo sortudo aí da noite. Jéssica, pode gerar aí o novo resultado. Só para confirmar também, o André cumpriu aí com os requisitos, tá? Tá seguindo a gente aqui nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no
Instagram, é importante porque ele é membro do projeto, então a gente já está confirmado aqui também os dois cenários. Jéssica, então pode... Vamos lá, pode gerar para a gente então, aí vou tentar de novo. Vamos lá. Vou tirar o André, né, para não ficar injusto, senão ele vai ganhar 2 livros. O André é muito sortudo, se colocar de novo, pode ser que ele ganhe de novo, então a gente vai tirar. Pode deixar aí, por mim não tem problema. Mais um nome aí. Opa! Vamos lá, pessoal. Ganhei! Então, opa, Tamara, boa noite. Apareceu. Boa noite. Tamara, primeiro parabéns aí por ter sido sorteada. Se quiser falar um pouquinho, aproveitar e falar um pouquinho também o que você achou do evento, sua impressão aí em relação... Acho que é a primeira vez que você participa aqui conosco. Obrigado, primeiramente, pela presença, que é um prazer ter você com a gente. Fica à vontade. Claro, acho que foi super interessante para mim, principalmente no momento que eu tô. Então, eu sou compradora de TI para uma empresa que está agora passando por toda uma revisão da parte de cybersecurity e da parte de LGPD. Então, acho que tudo que eu consegui capturar hoje vai ser realmente muito efetivo para o meu dia a dia. Concordo com praticamente tudo. E nunca mais vou fazer login com Facebook em nada por preguiça de fazer o cadastro. Então, Oba, acho que foi realmente muito... foi realmente muito produtivo. Muito obrigada. Já desinstalou o TikTok também? Não tenho TikTok. Esse eu não tenho. Pronto, melhor ainda. Legal, obrigada, Tamara. gente. Obrigado aí. A gente agradece aí a contribuição. Tamara também está seguindo nas redes sociais. Tamara também está seguindo a gente aqui nas redes sociais, confirmada também aqui com as regras do sorteio. E a gente segue aí para o nosso, dos últimos slides, agradecendo imensamente aí a participação do Rodrigo Martinelli nessa nossa edição. Eu acho que do nosso lado aqui, eu particularmente já acompanhei o Rodrigo em outras lives e alguns webinars também que ele faz. Eu gosto muito da didática dele, da forma como ele coloca, como eu falei, um tema tão técnico e que acaba ficando leve. A gente consegue, de alguma forma, fazer um contraponto aqui com o nosso dia a dia. Então, Rodrigo, obrigado mesmo aí pela sua participação. Agradecer novamente ao Morelli, ao Bruno pela indicação também, ao Rodrigo pela participação. E, Rodrigo, colocando aí o teu LinkedIn, né, no nosso QR Code. Então, para quem quiser fazer o Keep in Touch com o Rodrigo, a gente está aí com o WhatsApp dele, com o e-mail dele do Mycina, com o LinkedIn também, que eu vou disponibilizar aqui para vocês o link também pelo chat, para quem não estiver conseguindo conectar. No QR Code vai estar para vocês aí para fazer a conexão, tá? E, Rodrigo, queria agora ouvir um pouquinho aí, a gente aqui do projeto, ouvir das suas impressões do evento, o que você achou de participar no Uniform Meet, na edição. Fique à vontade aí para a gente fechar com a sua palavra. Muito legal, Gustavo. Olha, muito obrigado pela audiência aí, pela oportunidade, pelas perguntas. Eu tentei ao máximo, pessoal, falar numa linguagem fácil. A gente pode, quem quiser falar de termos técnicos, puxa, tá aí meu telefone, manda mensagem, a gente marca uma conversa. Se tiver algum outro ponto que quiser discutir mais a fundo, estou à tua disposição. Muito legal o projeto, Gustavo, vou tentar participar ao máximo possível. Cara, acho que a iniciativa é maravilhosa, disseminação de conhecimento, isso é muito legal. Eu queria concluir agradecendo de novo a todos e com 2 convites. Na próxima terça-feira, eu vou ter a oportunidade, agora do meu lado, de estar junto com o Luiz Durso, que é um advogado de cybercrimes. Então, a DNK, que é uma parceira da Mycina, contratou o Luiz Durso e nós vamos fazer um bate-papo sobre crimes cibernéticos. Então, assim, procura a gente lá, procura na minha página do LinkedIn, tem mais informações lá. Entre para assistir, vai ser um bate-papo muito legal, ele é uma referência nesse assunto. Eu tenho certeza que eu e ele vamos falar de TikTok. Tenho certeza absoluta disso. E a segunda coisa é que na mesma terça-feira nós temos um webinar da Mycina, à noite, nesse horário, acho que é às 7 horas da noite, sobre uma de nossas soluções. Então, se você tiver interesse em querer conhecer o Mycina Business Fortress, também vai lá na página do LinkedIn da Mycina e se inscreva para o nosso evento. Nós vamos fazer uma demonstração, falar sobre o Mycina. Então, acho que é legal vocês participarem, caso vocês tenham interesse. A Tamara aí, que é compradora. Tamara, uma ótima oportunidade de você conhecer a nossa solução.
E no outro, acho que dia 1º de julho, nós temos um outro webinar do Desk Center, da solução de desktop. Então também, quem tiver a disponibilidade e quiser participar, vai ser legal para também entender a outra solução nossa, tá bom? De novo, um prazer enorme poder participar, dividir um pouco de conhecimento. Tiverem alguma dúvida, qualquer colocação, por favor, mandem uma mensagem, tá bom? Legal, obrigado, Gustavo. Legal, Rodrigo. Eu que agradeço, pessoal. Novamente, né, pedir para o Rodrigo Lacalendo aí passar para o nosso último slide. Agradecer a participação de vocês. A gente sabe, né, mais uma vez reforçando, o evento é um evento de networking, de colaboração. É importante que vocês também nos ajudem aí a compartilhar o evento, a engajar também nas mídias sociais, né? É importante que a gente tenha essa colaboração de vocês, e porque a gente sabe que é só assim que a gente cresce, né? Com a colaboração e em conjunto. Caso você tenha interesse em se tornar membro do projeto, a gente está deixando esse período da quarentena, né, da pandemia. A gente não está abordando diretamente os convidados, permitindo que você participe inúmeras vezes para conhecer o projeto, conhecer a qualidade do evento, a qualidade dos convidados que a gente traz. E a gente deve, aí, a partir do dia 1º de julho, já começar uma abordagem um pouco mais próxima com quem está acompanhando a gente, para entender como faz, quais são as regras, quais os benefícios de se tornar membro do Uniform Meeting e fazer parte dessa rede. Tá? Então a gente agradece mais uma vez aí a presença de todos. O nosso 10º evento, a 10ª reunião já tem data para o dia 2 de julho. Tá? Então salve aí na agenda, a gente vai fazer depois todo esse trabalho aí também de engajamento para vocês saberem quem é o nosso próximo convidado especial, mas reforçamos aí o agradecimento da presença de vocês no evento de hoje, que, né, foi um sucesso aqui do nosso lado por conta da participação de vocês. Fechado? Pessoal, obrigado e um abraço, pessoal, a todos. A gente vai se falando aí. Obrigado, um abraço, pessoal. Obrigado pela contribuição e participação de vocês. Valeu, boa noite. Abraço a todos aí, boa noite. Valeu, gente, boa noite. Parabéns, boa noite, Rodrigo. abraço Obrigado a todos. Abraço pela contribuição. Abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigadão.